Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso momento, de compartilhar no 13º dia de jejum. E hoje nós vamos estar falando sobre pastorei minhas ovelhas. E eu quero ler um texto com vocês que está em João, capítulo 14, versículo 8 e 9, que diz assim: E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. E disse-lhe Jesus: Há quanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes: Mostra-me o Pai? O outro é o capítulo 17, João 17, versículo 17, que diz assim: Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nesse texto, nós vemos Jesus tendo um diálogo ali com seus discípulos, E ele vem falar sobre o Pai, que era a dúvida de Filipe, Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é andar com Deus e ter um relacionamento com Ele. Então, para que eu continue aquilo que Jesus iniciou, que é o Evangelho de Cristo, eu tenho que estar andando com Deus. Eu tenho que conhecer a Deus, amém? Ter relacionamento. E como podemos conhecer a Deus? Hoje nós vamos estar falando sobre isso, amém? Se precisamos conhecer a Deus, precisamos então conhecer a Jesus, ter um encontro com Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E como diz a palavra, só tem uma forma de chegar ao Pai, que é através do Filho, amém? E vamos conhecer umas das características de Jesus. O que moveu Jesus a vir ao mundo? O que levou ele a ter esse ato, amém, de vir ao mundo? Quero ler com vocês em Isaías 53, do versículo 4 ao 6, que diz assim: Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, e ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o que moveu Jesus a vir ao mundo? A situação que nós nos encontrávamos, Ele teve compaixão de cada um de nós. Então, ele vendo a situação da humanidade no pecado, sem rumo, como ovelha sem rumo, como ovelha sem pastor, ele se prontificou a vir, e tudo aquilo que estava sobre nós, foi transferido para Cristo, Outra característica também é quando Jesus expressou uma preocupação. Aí eu quero ler com você aqui em Mateus capítulo 9, do 36 ao 38, que diz assim: E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, qual foi a preocupação que Jesus teve? As pessoas eram como ovelhas sem pastores, sem pastor, Pessoas estavam totalmente perdidas. E Jesus teve
essa preocupação com todas as pessoas. Então, o fato dele ter vindo, ter feito o que fez, foi por causa da situação que cada um de nós se encontrava. Então, Jesus se preocupou com cada um de nós. E outra característica também é o que? Quando Jesus ensinou sobre o amor de Deus. Porque para fazer o que ele fez, né, tinha que ter muito amor. E eu quero ler com vocês também em Lucas 15, versículo 4, que diz assim: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? Veja, o que Jesus ensina aqui? Ele nos ensina que o amor de Deus não era um amor coletivo. Era um amor individual por cada pessoa. Então, assim, quando você tem as suas dificuldades, os seus problemas e tudo mais, lembre-se que Deus não olha para o mundo, não olha para as pessoas de uma forma coletiva. Ah, vou resolver um problemão aqui, já resolve de um monte de gente. Não. Deus, ele tem uma preocupação individual, como diz o texto, né? É o pastor que se preocupa individualmente com cada ovelha. Se uma se perdeu, deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Então, o Senhor está atrás de cada pessoa. Ele tem um interesse em cada pessoa. O amor dele é por cada pessoa. E isso demonstra o quanto Deus nos amou, né? O fato de se preocupar com cada um de nós individualmente e o fato de ter enviado seu próprio Filho para que as nossas iniquidades fossem jogadas para cima de Jesus, onde Jesus ia herdar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Isso demonstra o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Eu quero ler aqui com vocês em João 10, capítulo 10, versículo 14, que diz assim, ó: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Veja, aqui Jesus está falando que é o quê? Ele é o bom pastor. Se Jesus é o bom pastor, ele está falando de uma qualidade desse pastor, se ele é o bom, então existe o mal também. Existe um mau pastor. E Jesus veio fazer o quê? Ele veio se revelar às pessoas e mostrar quão bom ele é. E o que Jesus tem para nos oferecer? Ele tem para nos oferecer paz, alegria, comunhão. Ele tem para derramar do Espírito dele sobre as nossas vidas e caminhar com cada um de nós. Ele veio tirar as nossas aflições, as nossas preocupações, porque ele é o bom pastor. E isso tem acontecido com várias pessoas que têm andado com a gente. A gente tem visto na igreja a transformação que tem acontecido na vida das pessoas, porque teve um encontro, reconheceu que Jesus era o bom pastor na vida delas. E isso pode acontecer com você também. Você que ainda nunca ouviu falar de Jesus, ou você que já ouviu, mas ainda não deu a oportunidade dele ser o pastor da tua vida, eu te convido, né, a fazer essa escolha. Deixa que Jesus trabalhe no seu coração. A nossa meta nessa campanha de jejum de 21 dias, jejum e oração, é para quê? Para que a palavra, essa palavra de vida, né, que Jesus nos deixou, esse evangelho de poder, chegue até as pessoas que estão precisando, que estão necessitadas. Quero orar com você. Senhor, obrigado por esse momento. Aqui está, Senhor, pessoas sintonizadas, Senhor, ouvindo, Senhor, essa palavra, que essa palavra, Senhor, possa tocar o coração de cada um. E aquele que está aflito, Pai, que o Senhor, que é o bom pastor,
possa se revelar a cada um deles, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o coração de cada um deles no nome de Jesus, e eles possam ser transformados, não ser mais uma ovelha que está perdida, mas agora uma ovelha que está caminhando com um bom pastor, que é Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe você. Se você gostou, se fez sentido para você, você possa curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Amém? Deus abençoe.